Sou do Rio Grande do Sul e tenho uma história interessante para compartilhar. O relato que vou contar aconteceu em 1993, na cidade de Butiá, no Rio Grande do Sul. Atualmente moramos em Portugal. Naquela época, meu pai e seu amigo chamado Afonso, por volta dos 14 anos, gostavam de ir tomar banho nos banhados da região e pescar. E havia um lugar específico para onde eles queriam ir, pois já tinham ouvido falar de algumas pessoas que já tinham estado lá. No entanto, sempre ouviam falar de um velho que morava nas proximidades. Ele tinha uma aparência rústica e pele escura e sempre assustava as pessoas. Ele costumava disparar tiros para afastá-las, pois não gostava que pescassem ou se banhassem naquela área. O som dos tiros sempre parecia ser de uma espingarda calibre 12, mas ele atirava apenas para assustá-los. Então Afonso sugeriu que eles fossem um dia à noite, já que aquele velho chato provavelmente não acordaria durante esse horário, pois pessoas com a idade dele costumam ter um sono pesado. Meu pai concordou, e eles esperaram alguns dias antes de finalmente decidirem ir lá. O esperado dia chegou e antes de ir para o local, meu pai, tentando parecer mais corajoso, levou junto alguns cigarros que tinha pegado do meu avô, seu pai. Os velhos nem sabiam que ele havia saído. Meu pai e Afonso se encontraram perto de uma mina de carvão. Quando chegaram lá, tudo estava preparado e o silêncio da noite reinava. A lua brilhava, permitindo que vissem a casa do velho e o campo ao redor. Meu pai comentou: "Que coisa boa, que tranquilidade", e elogiou a ideia de Afonso. Afonso respondeu: "Eu disse que a noite é bem mais tranquilo." Meu pai acendeu um cigarro e deu outro a Afonso para que relaxassem enquanto aguardavam para pescar. Após alguns minutos, meu pai notou um movimento na casa do velho, que ficava a cerca de 300 metros deles. Ele disse a Afonso: "Olha lá, parece que é o velho." Afonso respondeu: "Apaga o cigarro, ele pode ver a ponta acesa." Ficaram em silêncio, observando atentamente. No entanto, notaram algo estranho. O suposto velho parecia ter as pernas quebradas e seu jeito de andar era muito estranho. Meu pai comentou: "Afonso, tem algo errado. Presta bem atenção, parece que o velho está com as pernas quebradas e está andando de maneira estranha." Afonso concordou. É verdade. À medida que seus olhos se acostumavam com a escuridão da noite, eles notaram mais detalhes e perceberam que não se tratava do velho, mas sim de um grande animal que rodeava a casa do velho. Assustados, eles abandonaram seus pertences e subiram rapidamente em uma árvore, com medo de que a criatura os notasse. Afonso perguntou com temor: "Será que aquilo é o que eu estou pensando?" Meu pai respondeu: "Eu acho que sim, Afonso. É um lobisomem. Se aquela coisa entrar na casa, ela vai matar o velho." Eles estavam com medo de gritar e acordar o velho, pois temiam que o lobisomem os atacasse enquanto estavam na árvore. Meu pai, ainda com medo, tentou ir mais alto, subindo mais alguns galhos da árvore, mas acabou escorregando e caindo de costas. Nesse momento, a criatura os notou e se aproximou deles. Afonso, tomado pelo desespero, pulou para tentar ajudar meu pai sem pensar. Ele não tinha ideia do que fazer. O lobisomem se aproximou deles e começou a farejar meu pai, e Afonso, ajoelhado, ficou sem reação. Então, a criatura pegou meu pai pelos pés e tentou arrastá-lo em direção à mata. Afonso pegou um galho quebrado e tentou bater na criatura, que largou meu pai e pulou em direção a Afonso. Naquele instante, temendo pelo pior, não conseguiram reagir. Foi nesse momento que eles ouviram um tiro. A criatura emitiu um urro e se afastou de Afonso.
Quando Afonso olhou, viu o velho do lado de meu pai segurando uma espingarda calibre 12 e apontando-a para a criatura. O lobisomem, tomado pela raiva, avançou em direção ao velho, que disparou outro tiro, fazendo com que a criatura caísse. O velho, sem ter mais munição na espingarda, pegou meu pai e Afonso e os levou para sua casa. Lá, trancaram bem as portas. Meu pai, já recuperado da queda, perguntou ao velho se ele havia matado aquela coisa. O velho respondeu: acredito que eu apenas a atrasei. Essa fera tem rondado esta região ultimamente. Pouco tempo depois, eles ouviram passos pesados se aproximando a galope. O velho disse: peguem algo para se defenderem. A criatura investiu contra a porta, mas esta aguentou o impacto com firmeza. Em seguida, a criatura tentou entrar pela janela da cozinha, esticando metade do corpo para dentro da casa. Ela estava batendo os dentes e tentando atacá-los. Com a luz da cozinha ligada, eles puderam ver o terror que aquela criatura representava. O velho procurou por mais munição da espingarda, mas não encontrou. No entanto, ele pegou um velho facão e usou-o para atacar a criatura. Assustada com o golpe do facão, a criatura desistiu de entrar pela janela e se afastou. O velho então fechou a janela e a reforçou com uma tranca. O silêncio voltou a se espalhar pela casa. Meu pai e Afonso estavam apavorados, sem saber o que fazer se a criatura tentasse entrar novamente. Finalmente, ouviram passos que indicavam que a criatura estava se afastando. De fato, ela estava indo embora. Meu pai e Afonso passaram o restante da noite naquela casa, junto com o velho. No dia seguinte, ele os levou para a cidade em segurança. Ao se despedir, eles agradeceram o velho e se desculparam por terem o incomodado em sua propriedade, prometendo que não fariam isso novamente. Então, essa foi a minha história. Agradeço por terem ouvido e até a próxima. Eu me lembro bem da primeira vez que visitei a minha avó no Pernambuco, em uma viagem de férias de fim de ano. Eu tinha 13 anos de idade e estava curioso para conhecer a terra natal da minha mãe, que ela sempre me contava com saudade. A minha avó morava em uma casa simples, mas aconchegante no interior do estado, perto de uma cidade chamada Caruaru. Ela era uma senhora muito simpática e carinhosa, que adorava contar histórias sobre a sua vida e as coisas que ela tinha visto por aquelas bandas. Uma certa noite, depois de jantarmos, eu estava sentado na varanda com ela, admirando o céu estrelado e o silêncio da noite. Perguntei à minha avó se ela já tinha presenciado algo incomum durante toda a sua vida naquela região. Ela me respondeu que sim, que tinha visto de tudo um pouco, desde assombração até bichos bizarros. Então eu perguntei, meio que brincando, se ela tinha visto até mesmo lobisomem. Ela me olhou séria e disse que sim, mas que foi quando ela era bem mais nova. Eu fiquei surpreso e curioso e pedi para ela me contar essa história. Ela suspirou e começou a narrar. Foi há muitas décadas atrás, quando eu tinha uns 22 anos de idade. Naquela época, eu morava com a minha mãe em um sítio bem afastado da cidade. Nós éramos muito religiosas e todo ano nós íamos para uma romaria até a igreja de uma cidade a 3 horas de onde morávamos. Nós íamos em uma excursão de ônibus junto com outras pessoas da região. Era uma viagem longa e cansativa, mas valia a pena pela nossa fé. Naquele ano, minha mãe e eu fomos para a romaria como de costume. Tanto a viagem quanto o dia que passamos lá foram relativamente tranquilos. Chegamos de manhã, a tempo para a missa das 10 horas. Rezamos,
fizemos nossos pedidos, cumprimos nossas promessas e expressamos nossos agradecimentos. Após a missa, saímos da igreja e fomos almoçar em um restaurante simples, mas agradável, localizado próximo à praça. Em seguida, passamos o restante da tarde explorando a cidade, visitando feiras, lojas e comprando lembranças. No entanto, foi ao voltar para casa que a viagem deixou de ser uma experiência tranquila e se transformou em um dos dias mais aterrorizantes da minha vida. Tudo começou cerca de 1 hora após termos partido. Era por volta das 7h30 da noite quando o motorista do ônibus precisou parar no meio de uma estrada. Ele estava passando mal, e um pânico coletivo se abateu sobre nós quando percebemos que ele estava sofrendo um ataque cardíaco. Rapidamente deitamos o motorista e um grupo de passageiros se uniu para tentar salvar sua vida, realizando massagem cardíaca, enquanto outros acenavam desesperadamente na estrada em busca de ajuda. Por sorte, não demorou muito para que uma viatura policial passasse por ali e parasse para prestar socorro. Os policiais entraram no ônibus e iniciaram os procedimentos de ressuscitação. Após um tempo agonizante, o motorista recuperou os sinais vitais, mas permanecia inconsciente. Com a ajuda de algumas pessoas, os policiais conseguiram transferi-lo para a viatura e o encaminharam ao hospital mais próximo. Enquanto isso, os responsáveis pela excursão tentavam acalmar os passageiros e foram até um orelhão para entrar em contato com a empresa responsável pelo ônibus da viagem, na esperança de que eles enviassem outro motorista. Foram quase 3 horas de agonia, até que um motorista reserva finalmente chegou ao local para dar continuidade à nossa viagem. Quando a viagem continuou, começou a chover muito. Já passava da meia-noite quando o ônibus estava perto de chegar. Durante a volta, assim como na ida, o ônibus passou por várias cidades para deixar as pessoas próximas de suas casas. Aonde nós morávamos era basicamente um dos últimos pontos. O ônibus estava quase vazio, já que a maioria das pessoas já tinha desembarcado em suas vilas e cidades. Só faltava eu, a minha mãe e mais umas poucas pessoas. Já passava da meia-noite e nós estávamos quase chegando perto da nossa cidade, quando o ônibus atolou em uma estrada em um caminho de terra. O motorista e alguns homens da romaria saíram para tentar desatolar o ônibus. Eles pegaram umas pedras grandes e colocaram elas no pneu para ajudar a sair do buraco. Eles ficaram um tempo lá fora, quando de repente eu vi pela janela eles conversando e olhando em direção à mata. De repente, eles correram para dentro do ônibus e trancaram a porta. Todo mundo ficou sem entender o que eles tinham visto. Eu pensei que poderia ser algum bandido ou algum animal selvagem se aproximando. Mas logo eu vi que era pior do que isso. Da mata saiu um ser enorme, andando sobre 4 patas. Era cinza, muito maior do que qualquer cachorro ou animal que eu já tinha visto na vida. Ele andava curvado como se tivesse alguma coisa errada com ele. Tinha olhos amarelos, pelos longos e grossos, orelhas muito grandes e dentes enormes e afiados. E o pior de tudo era o cheiro que ele exalava, um cheiro de carniça, de coisa podre, que entrava pelas narinas e fazia a gente querer vomitar. O bicho ficou andando em volta do ônibus como se estivesse procurando alguma coisa. Ele rosnava e grunhia como se estivesse com raiva ou com fome. O motorista ligou o ônibus e começou a acelerar, tentando sair do atolamento. As pessoas dentro do ônibus ficaram desesperadas. Algumas rezavam, outras choravam, outras gritavam. A minha mãe me abraçou forte e me disse para não ter medo, que Deus ia nos proteger. A criatura começou a pular nas janelas e passar as patas, arranhando o vidro como se quisesse entrar.
Eu vi as suas enormes garras que riscavam o vidro com facilidade. Eu ouvi os seus uivos, que pareciam gritos de dor e de ódio. Eu pensei que ele ia conseguir entrar e acabar com a gente. Mas graças a Deus, depois de um bom tempo, o ônibus desatolou e continuou a andar pela estrada. O motorista acelerou sem parar, sem se importar com os buracos ou as curvas. O bicho correu atrás do ônibus, seguindo ele de lado, como se quisesse nos alcançar. Mas depois de um tempo, ele desistiu e voltou para a mata. Depois disso, nós voltamos para o sítio, aonde passamos os dias seguintes, dormindo com medo, temendo que aquela criatura nos achasse. Minha mãe disse que aquela criatura era o temido lobisomem, uma criatura amaldiçoada e criada pelo próprio diabo para aterrorizar as pessoas fiéis. Eu nunca me esqueci do que aconteceu naquela noite. E a partir daquele dia, eu não quis mais ir para uma romaria de novo. Porém, minha mãe disse que se não fôssemos mais, o plano do diabo de nos afastar-nos de Deus teria dado certo ao enviar aquela criatura para nos assustar. Só aceitei ir novamente quando um vizinho próximo, que mais tarde se tornaria meu padrasto, passou a ir junto. Sabendo da nossa história, ele sempre levava para a romaria uma faca benzida em sua bolsa. Ele dizia que já tinha cruzado com uma dessas criaturas uma vez, e o que salvou sua vida foi ter uma faca benzida em sua posse. Por sorte, eu nunca mais vi um lobisomem na minha vida novamente. E acredite, meu neto, você não vai querer ver um também.